Você já se perguntou qual é o verdadeiro propósito da vida? Mais do que buscar prazer ou vantagens pessoais, os ensinamentos da teosofia nos convidam a enxergar além da personalidade temporária e compreender o papel do ego na grande jornada da evolução espiritual. Hoje vamos refletir sobre como o caminho da unidade, do amor e do altruísmo nos aproxima do plano divino e nos ajuda a cumprir nossa missão como seres humanos. Do livro Um Manual de Teosofia. C.W. Leadbeater. Página 55. Para cumprir nosso dever no plano divino devemos tentar entender não só este plano como um todo, mas a parte especial que o homem é designado para desempenhar nele. O sopro divino atinge sua imersão mais funda na matéria no reino mineral, mas alcança seu ponto extremo de diferenciação não no nível mais baixo de materialidade, mas na entrada no reino humano no arco ascendente da evolução. Devemos assim distinguir 3 estágios no curso desta evolução. A. O arco descendente no qual a tendência é para a diferenciação e também para a maior materialidade. Neste estágio o espírito está se envolvendo na matéria, a fim de que possa aprender a receber impressões através dela. B. A primeira parte do arco ascendente, na qual a tendência é ainda para maior diferenciação, mas ao mesmo tempo para a espiritualização e fuga da materialidade. Neste estágio o espírito está aprendendo a dominar a matéria e a vê-la como uma expressão de si mesmo. C. A última parte do arco ascendente, quando a diferenciação finalmente se completou, e a tendência é para a unidade bem como para a maior espiritualidade. Neste estágio o espírito, tendo aprendido perfeitamente como receber impressões através da matéria e como expressar-se através dela, e tendo despertado seus poderes latentes, aprende a usar estes poderes corretamente a serviço da deidade. O objetivo de toda a evolução prévia foi o de produzir o ego como uma manifestação da monada. Então o ego por sua vez evolui projetando-se para baixo em uma sucessão de personalidades. Os homens que não entendem isto veem a personalidade como o eu. E por conseguinte vivem só para si, e tentam regular suas vidas pelo que parece ser sua vantagem temporária. O homem que entende percebe que a única coisa importante é a vida do ego, e que seu progresso é o objetivo para o qual a personalidade temporária deve ser usada. Portanto, quando ele tem de decidir entre 2 caminhos possíveis, ele não pensa, como o homem comum poderia. Qual traria o maior prazer e proveito para mim como personalidade? Mas sim. Qual traria o maior progresso para mim como um ego? A experiência cedo lhe ensina que nada jamais pode ser realmente bom para ele, ou para qualquer um, se não for bom para todos. E assim logo ele aprende a esquecer completamente de si mesmo, e procurar apenas o que seja o melhor para a humanidade como um todo. Claramente então neste estágio tudo que tende para a unidade, tudo que tende para a espiritualidade, está de acordo com o plano da deidade para nós. E portanto é correto para nós.
Enquanto que tudo o que tende à separatividade ou materialidade é com certeza igualmente errado para nós. Há pensamentos e emoções que tendem à unidade, como o amor, a simpatia, a reverência, a benevolência. Há outros que tendem para a desunião, como o ódio, ciúme, inveja, orgulho, crueldade, medo. Obviamente o primeiro grupo para nós é o certo, e o outro grupo, o errado. Em todos estes pensamentos e sentimentos que são claramente errados, reconhecemos uma nota dominante. O pensamento egoísta. Enquanto que em todos que são claramente certos reconhecemos que o pensamento é voltado para os outros, e que o eu pessoal é esquecido. Donde vemos que o egoísmo é o único grande erro, e que o perfeito altruísmo é a coroa de toda a virtude. Isto nos dá uma de imediato regra de vida. O homem que deseja cooperar inteligentemente com a vontade divina deve deixar de lado todo o pensamento de vantagem ou prazer para o eu pessoal. E deve devotar-se exclusivamente ao cumprimento daquela vontade através do trabalho para o bem-estar e felicidade dos outros. Conclusão. Quando entendemos que o egoísmo é o grande erro e que o altruísmo é a coroa de todas as virtudes, percebemos que nossa vida ganha um novo sentido. Servir ao bem comum e cooperar com a vontade divina. Que cada escolha que fazemos seja guiada não pelo prazer imediato da personalidade, mas pelo progresso do ego e pelo bem da humanidade. Afinal, evoluir é aprender a amar e a se unir. Se essa mensagem tocou você, compartilhe este vídeo e vamos juntos espalhar luz e consciência.